Obrigado, Senhor, por esse tempo especial, que o Senhor conduza essa aula para a glória do Teu nome. Nós entregamos nossos corações, nossas mentes, Senhor, tudo o que temos, tudo o que somos, ó Deus, preocupações, ansiedades, todas as coisas, Senhor. Nós colocamos aos Teus pés nesse momento, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, ser ministrados pelo Teu Santo Espírito. Nós nos rendemos ao Senhor, Deus, e eu peço que a gente não fale do Teu Espírito Santo apenas, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo se manifeste com liberdade nesse tempo, Senhor, nesse lugar, nas nossas vidas, tocando nossos corações, nos trazendo para perto de Deus, nos trazendo convicção aos nossos corações, nos permitindo amar mais o Senhor Jesus do que antes, Senhor. Eu oro já te agradecendo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Queridos, esse livro, vocês conseguiram ler a parte da personalidade, da pessoa do Espírito Santo? Conseguiram? Eu sei que o pessoal da igreja, não sei se deu tempo de ler muita coisa, né? Mas vocês têm o PDF, certo? À medida que vocês puderem, vão lendo o máximo que vocês puderem, porque a gente vai falar e vocês podem anotar, fazer perguntas, né? E vai ficar mais fácil aqui na aula, tá bom? Então, leiam. O pessoal de doutrinas já deve ter lido tudo, sim ou não? Sim? Não? Não? Bom, espero que vocês terminem. Quanto mais rápido vocês terminarem, melhor, né? Que vocês, ufa, estou livre disso. É a melhor coisa. Mas é bom porque aí você vai fazendo pergunta antes, tá? Então, a gente vai falar nessa aula, eu penso que a gente vai falar só da pessoa do Espírito Santo, né? Mas pode ser que tenha tempo e a gente comece a falar sobre o trabalho do Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá, a pessoa do Espírito Santo. A gente vai falar de dois tópicos, tá? Do Espírito Santo. Vamos falar sobre a personalidade e o mistério de 3 em 1, né? O mistério da divindade, né? De Deus ser um Deus em 3 pessoas, tá? Então, esses dois assuntos nós vamos falar agora. Começando pela personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, né? Ele é Deus, né? E é uma pessoa que tem personalidade, né? E isso é muito importante para a nossa fé. Por quê? Porque existem uma infinidade de seitas por aí que falam que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é alguma coisa que não é uma pessoa, que não é Deus, entendeu? Existem várias teorias, né? Mas nós temos que entender, e por isso que nós estamos aqui, para compreender profundamente. O Espírito Santo é Deus, tá bom? E ele tem uma personalidade, e a gente vai falar agora, a gente vai explorar um pouquinho, a gente vai passear por uma gama de versículos bíblicos para ver como o Espírito Santo é uma pessoa. Mas antes da gente começar a ver esses versículos, eu queria falar que o caminhar com o Espírito Santo, ele é glorioso. Ele é glorioso. Deus, imagina isso, Jesus, ele falou assim para os discípulos dele: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar órfãos, né? Vocês não vão ficar sozinhos. Por quê? Porque enquanto Jesus estava na terra, os discípulos estavam de boa, né? Poxa vida, eu ando com Deus, né? Eu estou com Deus, estando com Jesus, eles estavam bem o tempo todo, porque eles estavam assim com Deus, né? Quem não queria, né? Mas olha só como Deus é maravilhoso, né? O que Jesus faz? Ele fala assim, ó: eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque quando eu for, o Pai vai enviar o Espírito Santo, o Conselheiro, e Ele estará com vocês para sempre. Ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Então, tudo aquilo que Jesus fazia enquanto andava, comia com eles, pescava com eles, passeava de barco com eles, o Espírito Santo agora, mais do que Jesus podia fazer, porque Jesus era uma pessoa, né? Ou Jesus estava em Cafarnaum, ou ele estava em Jerusalém, né? Ou ele estava na Galiléia, ou ele estava na Judéia. Ele não podia estar, enquanto pessoa física, em 2 lugares. Mas agora que ele foi, o Pai enviou o Espírito Santo e ele habita em nós, acabou esse problema. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Não é tremendo isso, gente? Então, é muito glorioso quando a gente entende que o Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós agora. E isso deve nos fazer apreciar que o Espírito Santo da Trindade é a pessoa mais próxima de nós, não é? É claro, Jesus está no nosso meio, né? O Pai está no nosso, porque o Espírito Santo dele habita em nós, né? Mas ele está à destra do Pai. Mas o Espírito Santo habita dentro de nós. Isso é maravilhoso, né? Então, o Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós, de todos os que creem. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse caminhar glorioso. Eu separei alguns slides só para explicar o que eu quero dizer, o que eu já falei para vocês agora, né? Quando os discípulos eles tinham um problema com cobrança, tem que pagar o imposto, vai lá, Jesus era maravilhoso, né? Vai lá, Pedro, vai pescar que o dinheiro está na boca do peixe. Problema resolvido, está aqui, meu imposto está pago. E tem uma multidão com fome. E agora? Manda embora, né? Não tem jeito. Não, pega o que tem, multiplica, 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, todo mundo comeu de se fartar, né? Então, que mais? Na tempestade, a gente vai morrer. Não, calma vento, calma água, está tudo em paz, né? Até com os endemoniados ele libertou, a enfermidade ele curava. Então nunca tinha um problema real que pudesse ser, né, te engolir ou te devorar quando Jesus estava perto de você, né? Então essa segurança, ou essa bênção, essa alegria, porque tudo isso fala de uma plenitude, né? Essa plenitude de caminhar com Jesus do nosso lado, a gente tem hoje, na pessoa do Espírito Santo de Deus. É Deus, é o mesmo Deus, conosco, andando conosco. Ele dorme com você, ele acorda com você, ele anda com você, ele come com você, ele faz tudo com você. Isso é maravilhoso, não é? Então é isso, gente. É maravilhoso entender isso, que o Espírito Santo é Deus conosco 24 horas por dia, aquele ombro amigo no momento da dor, da tristeza, da necessidade, da alegria, né? Todas as horas, e Ele está sempre conosco. É. 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 Exatamente. Uhum. Exatamente, exatamente. Vocês entendem o que o Joey fala? E é realmente muito verdadeiro isso, né? Nós não nos damos conta da bênção que é, né, ter Deus habitando em nós. Nós encaramos essa coisa do Espírito Santo habitar em nós muito de forma abstrata, né? Não prática, né? Legal, Deus habita dentro de nós, mas a gente não pensa que isso significa que eu posso falar e eu posso orar e Ele vai falar comigo, e eu vou ouvir a voz dEle, e que eu não sei o que fazer, mas Ele prometeu me dar a direção certa, e que em qualquer situação eu posso desabafar com Ele, e Ele vai trazer consolo, Ele vai trazer paz, Ele vai trazer o que eu preciso, né, o que a minha alma precisa. Então a gente, deixando isso dessa forma abstrata, né, longe de nós, a gente não traz para a prática, a gente não vive com intensidade, né, e até mesmo qual era o desejo de Deus, né, qual é o desejo de Deus através disso, que é gerar intimidade entre nós e o Senhor, né? Então, se existe alguma coisa que deve mudar na sua vida, né,
deve ser não só um entendimento sobre essa aproximação, essa proximidade do Espírito Santo, mas o quanto você é capaz de se abrir para Ele e confiar que Ele vai guiar você, Ele vai falar com você. Amém? Sobrenatural. É. A gente se machuca, a criança se machuca, ai, fico desesperado, chama um médico, chama o vizinho, chama não sei quem, né? Mas não ora, mas não busca Deus primeiro, né? A gente busca tantas outras coisas, né? A gente espera se desesperar, a gente deixa se desesperar, mas a gente não entende que Jesus está aqui comigo agora, né? Jesus está aqui agora. Poxa vida, a gente estuda a Bíblia para quê? A gente está vendo os evangelhos, Jesus andando, curando, libertando, não é? Jesus lidando com pessoas de todo tipo. A gente está aprendendo. Poxa vida, eu estou andando com Jesus igual esses discípulos, só que eu estou andando 24 horas com Ele, né? Então isso é muito legal. Então hoje o Espírito Santo é o agente primário da divindade trabalhando no mundo atual. Então, é o Espírito Santo que está trabalhando no mundo hoje. Jesus, ele veio, ele cumpriu a sua missão, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele ascendeu aos céus. Ele está à destra do Pai nas alturas. Mas o Espírito Santo, ele foi enviado e ele tem um trabalho, né, um trabalho grande, e a gente vai falar sobre esse trabalho depois que falar da pessoa dele. João 14,16, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Outro conselheiro é outro ajudador ou outro amigo para todas as horas, né? É aquele do mesmo tipo de Jesus, aquele que vai fazer o que Jesus faz. É isso que Jesus está falando e a gente vai mergulhar nesse versículo daqui a pouco. Então, quando nós estamos tristes, Ele nos conforta. Quando nós estamos desencorajados, Ele nos fortalece. Aflitos, Ele nos consola. Perdidos, Ele nos dá direção. Em falta, Ele nos dá provisão. Ou seja, quem tem Jesus tem tudo, né? O salmista, ele disse no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, né? Por quê? Porque quem tem o Senhor tem tudo. Amém? Então é isso. Em João 14, de 16 a 17... a gente lê isso, tá? E a gente vai falar bastante sobre esses versículos. Diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Não é legal que essa intimidade, essa comunhão com o Espírito, ela é eterna? Então aproveitem, né? Não percam tempo, né? Que essa é uma comunhão eterna. O Espírito da verdade. O mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então é claro que Jesus está falando isso antes da cruz e antes de ascender aos céus. Então ele já está falando o que vai acontecer, né? Ele está com vocês. Hoje, quando Jesus falou esse texto, ele falou: o Espírito Santo está ao lado de vocês, mas ele vai estar dentro de vocês, porque Jesus já estava falando do futuro, que ele ia pagar o preço e o conselheiro viria, seria derramado sobre a igreja. Se vocês estiverem com frio, eu posso apagar. Está com frio, né, Yolanda? Ó, esse daqui está ligado ou está desligado? Ah, está com defeito? Ah, está desligado. Então tá bom. Ai, que pena, a gente tem que ver isso, porque faz muita falta. Vai lá para cima. Tá bom, gente, olha só. Então, essa palavra conselheiro que você vê aí, ó, outro conselheiro, né, ou consolador, em algumas versões fala, ela é em grego a palavrinha parakletos. Para significa ao lado, com ou ao lado. É uma preposição, para. É uma preposição grega que significa com ou ao lado. E kletos significa chamado. Então, parakletos é aquele que é chamado para estar ao lado. Aquele que é chamado para estar com você.
Então é aquele apoio, aquele suporte, é aquele que vai te carregar, é aquele que te sustenta. Então chamado para estar ao lado e significa companhia, conforto, ajuda, tudo que você precisar. Então veja só, Jesus está falando que ele vai pedir ao Pai, e o Pai vai enviar esse ajudador, esse conselheiro, esse amigo, esse consolador. É interessante que uma das palavras para conselheiro é consolador, né? Como se essa fosse... Jesus estava falando, olha, vocês vão passar por aflições e vocês vão precisar, né, da ajuda dele, né? Dessa ajuda. Muito bem, o agente especial de Deus. O Espírito Santo é Deus e não uma força. E olha só, duas palavras gregas, allos, que significa outro do mesmo tipo ou qualidade, e héteros, que significa outro de tipo e qualidade diferente. Então, você vai encontrar textos bíblicos, né, com a palavrinha allos ou com a palavrinha héteros, e que significa o quê? Outro, né? Os dois significam outro, só que um é outro do mesmo tipo, o outro é outro de tipo diferente, né? Você tem duas cadeiras, né? Essa é uma cadeira, ali está outra cadeira, mas aquela cadeira é do mesmo tipo dessa, então é outra do mesmo tipo. Agora aqui tem uma cadeira e deixa eu ver, ali, lá atrás tem outra cadeira. Aquela outra cadeira, ela é, que outro ela é? Do mesmo tipo ou do tipo diferente? Tipo diferente. Então Jesus está falando, olha, quando o Pai mandar o Espírito Santo, ele vai ser outro do mesmo tipo. Então, no texto grego está lá, allos ou héteros? Para ver se vocês entenderam. Você está muito adiantado aí, Sérgio. Allos é outro, o Espírito Santo é outro do mesmo tipo, né? Outro do mesmo tipo. Perfeito. Então, é exatamente isso. E quando fala do mesmo tipo, é claro que ele está voltando a essa essência da divindade, né? É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Mas a gente vai falar mais ainda. Olha, então é impossível, se aqueles que falam como os testemunhos de Jeová que o Espírito Santo é uma força, não tem como ter relacionamento com uma força, né? Você não tem como ter intimidade com uma força, né? Eu estou tendo meu tempo particular com a energia elétrica, né? Não existe isso, certo? É loucura, né? Então, a gente só pode ter intimidade ou ter o nosso tempo a sós com Deus porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem inteligência, vontade e emoção. Então, a gente vai olhar essas três características do Espírito Santo agora, tá bom? A gente vai olhar alguns versículos e vai ver como o Espírito Santo, ele tem inteligência, ele tem vontade e ele tem emoção. Uma força tem isso? Não, né? Mas uma pessoa sim, tá? Inteligência. 1 Coríntios 2, de 10 a 11. Veja só. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas mais profundas de Deus. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Esse versículo, ou esses versículos, eles estão falando do Espírito Santo, sim ou não? Sim, né? E o que esses versículos estão falando do Espírito? Está falando de algumas coisas que o Espírito faz, não é? Aí eu quero que vocês destaquem para mim algumas ações do Espírito Santo, né? Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, o Espírito revela. Depois fala o Espírito sonda todas as coisas mais profundas de Deus. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus também conhece. Então, revelar, sondar, conhecer. Uma força pode fazer isso? Não. Uma pessoa pode fazer isso? Pode. E que pessoa, né? Por isso que é personalidade mais, né? Porque nenhum de nós, enquanto pessoa, é capaz de fazer isso, né? Revelar, sondar e conhecer os pensamentos de Deus. Então ele revela, ele sonda e ele conhece. Agora vamos falar sobre a vontade. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer.
ele distribui, está falando dos dons aqui, ele distribui a cada um conforme cada um pede? Não, conforme ele quer. Então é a vontade de quem? Dele, né? Vontade dele. Então ele decide, né? É a vontade dele. Então olha só que tremendo. Então o Espírito Santo, ele tem inteligência, ele tem vontade. E agora a gente vai ver se ele tem emoção. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele fica triste. Ele fica triste, ele tem sentimento, ele tem emoção. Uma força não tem, mas uma pessoa tem. Então o Espírito pode ficar triste. Romanos 15:30, olha só. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então o Espírito também ama, ele fica triste, ele ama. Atos 13:2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito fala, ele falou: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ele falou. O Espírito Santo, ele intercede. Romanos 8:26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então que tremendo, não é? Eu espero que vocês estejam entendendo e ficando maravilhados e abençoados por ter essa graça de Deus, né? De ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Que bênção. João 14:26, mais alguns, tá? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Então aqui diz que ele nos ensina todas as coisas, e ele também nos lembra de todas as coisas. Ele opera milagres, Romanos 15:19, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Então aqui Paulo diz que ele pregou o Evangelho de Cristo por todo o Império Romano, todo mundo conhecido na força dele, pelo poder dele, não, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Então, foi o poder do Espírito de Deus que operou esses sinais e essas maravilhas, né? Tudo bem até aí, gente? Deu para ver como o Espírito Santo, ele tem uma personalidade, como ele é uma pessoa? Sim? Legal. Quais são as 3 características que a gente viu de uma pessoa que ele tem? A gente acabou de ver. Quem lembra? Inteligência, vontade. Inteligência, vontade, eu não ouvi. Emoção, isso mesmo. Isso aí. E o que mais a gente viu aqui? A gente viu que ele é uma pessoa, né? Por causa disso, não é uma força. O que mais vocês entenderam antes da gente passar para o próximo ponto? Ele tem a mesma natureza de Cristo, ele habita dentro de nós, ele é outro do mesmo tipo, né? Tem a mesma natureza de Cristo. Pode falar. Pode perguntar. Muito bem. Bom, vamos responder essa pergunta. Pecando. A gente entristece o Espírito Santo ou apaga o Espírito Santo
São duas situações que a palavra de Deus dá e parece bem específica no contexto que ele dá. Se eu voltar aqui, só para você, para responder... Bom, o que está em ponto aqui é que ele é uma pessoa, você não tem dúvida disso, né? E que ele tem emoção, né? Mas se você olhar aqui, para ser mais específico, né, para você... ele fala, ele ama, ele fica triste. Em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse contexto, ele está falando da unidade da igreja. Então, se você não perdoa o seu irmão, você vai entristecer o Espírito Santo. Né? Eu estou tentando ser mais específico, né? Porque o geral se você pegar, você entristece. Mas dentro desse contexto específico, ele está falando da unidade da igreja mesmo. Né? Então, não entristecer o Espírito Santo é você não fazer fofoca do irmão, é tudo que se refere à unidade do corpo, né? Se você não considera essa unidade, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Sim, principalmente esses, né? Principalmente esses, né? Aham. E às vezes a gente não está conectado, né? Às vezes está numa reunião, né? A gente está numa reunião de oração, por exemplo. Aí está todo mundo orando, e você sente que o Espírito Santo está ali conduzindo aquela oração no sentido, colocando os motivos de oração no coração dos irmãos, e está aquela coisa fervorosa, gostosa, né? Aí vem um e fala assim, totalmente fora do contexto, né? Totalmente fora daquilo que o Espírito está fazendo e, sei lá, fala de um outro assunto, ou sei lá, conta uma piada, entendeu? Você joga um balde de água fria no mover daquilo que o Espírito Santo estava fazendo também. E então isso é uma outra forma que a gente apaga o espírito também, sabe? Quando a gente não está na mesma sintonia, né? Com os irmãos e a gente... É. Isso, exatamente. Quando você reconhece, isso é maravilhoso, né? O problema é aquilo que o Jay falou, assim, o Espírito Santo está te convencendo de um pecado e você está assim, lá, não estou ouvindo, não quero saber, eu vou, entendeu? Exatamente. Você tenta agir normal, mas aqui dentro você sente o Espírito Santo triste. Vocês entendem, né, isso? Né? Muito comum, né? Hã? Menos mal. Eu não estou entristecendo, né, Espírito Santo. Muito bom, boa pergunta. Fique sempre à vontade de perguntar. Aliás, todos devem ficar, porque, gente, eu vou falar uma coisa. Essas perguntas, elas fazem todo mundo aplicar o que a gente está falando na prática, não é verdade? As perguntas, elas vão... Não foi, ela não estava apagando o espírito. Boa, ela estava, né, colocando lenha. Estava colocando fogo onde eu...
no parquinho. Não, é verdade. Porque se você pensar só, eu entristeço quando eu peco, é muito geral, né? E aí você fala assim, poxa vida, eu não faço Deus feliz em um minuto. Mas é algo mais profundo mesmo. Bom, eu espero que todo mundo entendeu. Gente, preparados para o segundo ponto, o mistério de 3 em 1? Sim? Vamos lá? Então vamos lá, a gente vai falar desse mistério de ser um Deus em 3 pessoas, né? Ou 3 pessoas e um único Deus. Uau, isso é louco. 1 Timóteo 3,16 diz: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Piedade é tudo que se relaciona a Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa temente a Deus. Então não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Deus foi. Esse é o mistério da piedade. Deus, ele está falando de Deus. Deus foi manifestado em corpo, Deus foi justificado no Espírito, Deus foi visto pelos anjos, Deus foi pregado entre as nações, Deus foi crido no mundo e Deus foi recebido na glória. Isso deixa qualquer um, né, de boca aberta. Como assim, né? Deus, a gente tem uma imagem de Deus tão distante, né, de um juiz longe, né, que não vê a hora de nos esmagar, né, na primeira vacilada, né? Mas Jesus, né, Deus, ele se manifesta, ele se revela de uma maneira tão íntima, tão pessoal, né, tão intencional nas nossas vidas, que nunca mais, depois que a gente conhece Jesus, Deus continua sendo essa figura distante desse juiz mau, né? Nunca mais. E esse é o mistério da piedade, esse é o mistério de Deus. Muito bem, que as pessoas não entendem, né, gente? Nós somos privilegiados, né? Você pode ter certeza que esse tipo de entendimento, esse tipo de informação, até mesmo no meio cristão, é um milagre, né? Há muitos cristãos que assuntos como esses não são tocados, né? E é muito, sei lá, triste, né? Mas glória a Deus, né, que a gente está aqui, glória a Deus que a gente entende e a gente pode experimentar Deus, né, de uma maneira tão íntima. Então vamos lá, trindade ou triunidade, tanto faz, tá? São 2 palavras que querem dizer a mesma coisa. Tanto a trindade como a triunidade está falando dessa verdade, de um único Deus ser 3 pessoas. Agora, como falar de um Deus que é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Eu fico imaginando que Deus, ele poderia se revelar para nós de tantas formas, né, de tantos modos, mas ele escolheu, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de todas essas, claro, a gente está falando do Espírito Santo, mas é incrível o fato de Deus se revelar para nós como esse Filho obediente até a morte, né? Esse Filho que obedece até a morte. E é incrível para mim. Bom, vamos lá. Mas vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus, né? E o fato de ele ser Deus agora, tá? A divindade do Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu Deus, segundo versículo da Bíblia, e lá está o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus está lá, sempre existiu. E agora o versículo 1: no princípio Deus criou os céus e a terra. Está ali Deus, está ali o seu Espírito. Essa palavra Deus aqui, no primeiro versículo da Bíblia, é a palavra Elohim. E a palavra Elohim é uma palavra que significa Deus, né, em hebraico, mas ela é uma palavra que é plural. Ela significa Deus e é plural. Um único Deus, Elohim.
O singular de Elohim é El, e a gente conhece muitos nomes de Deus com El, né? El Shaddai, El Elyon, né? E assim por diante. E a Bíblia, são nomes que a Bíblia vai apresentando Deus, né? Que Deus vai falando de Deus, né? Os nomes de Deus, né? Como Deus vai se revelando, né? Então, existe a forma singular, El, mas Elohim é a forma plural para se referir a Deus. E é interessante que a palavra de Deus começa no princípio, Elohim criou os céus e a terra, né? Tremendo. Mas não para por aí. O versículo 26 diz lá: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês nunca se perguntaram, né? Por que a Bíblia fala, por que Deus fala façamos? Quem estava com Deus lá, né? Façamos o homem à nossa imagem. A nossa imagem? Deus está falando com quem? É Elohim. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando em conjunto, em unidade, né, em harmonia na criação. Não é tremendo isso? É maravilhoso, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a gente escuta o Shema, que é muito conhecido em Israel, e vocês devem ter ouvido falar muito disso. Diz assim, é o versículo: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E eles repetem isso, né? E colocam na porta, né? É um versículo muito conhecido em Israel. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Por que eu destaquei esse versículo? Porque aqui está, como eles falam, né? Shema Israel, Yahvé, Elohim, Akkad, Yahvé. Shema, ouça, Israel, Yahvé, o Senhor, Elohim, o nosso Deus, Akkad e Yahvé, único Deus. Ouça, Israel, o Senhor Deus é único Deus. Essa palavra único que está em verde lá em cima, é essa palavra Akkad aqui, ó. Akkad é único, mas você vai descobrir, por que eu estou destacando essa palavra? O Senhor é único, Elohim é único, uma palavra que mostra mais de uma pessoa, né? E o versículo fala que ele é único. Meu Deus, isso dá um nó na cabeça de qualquer um, né? E olha que interessante, gente. Gênesis 2:24, isso vai ficar mais interessante agora. Gênesis 2:24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Em outra versão, né, essa uma só carne é a mesma palavra, Akkad, que quer dizer único, uma só, único, né, uma única carne. Agora, minha pergunta para você, essa palavra único aqui, que é substituído por uma só carne, aí vocês vão me responder. Seria Akkad, eu não sei como a pronúncia, tá? Se fosse em alemão seria Ahad, não sei, talvez seja meio puxado para o Ahad, ou Iahad, não sei. Akkad quer dizer unidade composta e Iahad quer dizer unidade de um. Por exemplo, uma unidade composta, você pega um cacho de uva com várias uvas, uma unidade composta, né? Você vai pegar um outro cacho que só tem uma uva, uma unidade de um, né? Um conjunto de um. Estão dando para entender? Sim? Mais ou menos? Sim? Claro? Então tá. Vocês, aqui o versículo fala assim, ó. O homem vai deixar o pai e a mãe, vai se unir à sua mulher e os dois vão se tornar uma unidade. E essa unidade, o que a minha pergunta é essa, vai ser composta ou de um?
Uma unidade composta, porque é o homem e a mulher que se tornaram um, né? É uma unidade composta. Os dois, o homem e a mulher, se tornaram um só. Então, diante de Deus agora, esses dois são um. Esses dois são um, né? É uma unidade composta. E Deus trata dessa maneira. Ou seja, para Deus, isso que a gente está falando não é mistério nenhum. Para Deus, isso que a gente está falando não tem problema nenhum, né? Para Deus, isso é uma coisa muito fácil de se entender, né? Nós que somos limitados e que precisamos, né, quebrar a cabeça e estudar para poder entender isso. Quando vêm os filhos, eles não fazem parte dessa unidade. O homem e a mulher Deus olha como um, né? É claro que existem bênçãos que, porque são seus filhos, né, e você teme a Deus, né, com certeza eles são abençoados por Deus, né? Mas eles não fazem parte dessa unidade composta que o versículo está falando. Sim. O porquê que Deus fez, você está querendo, de brincadeira comigo. Quem sou eu para falar? A Bíblia fala que a mente de Deus é insondável. Eu não vou me atrever a chegar perto. Aham, aham. Deus foi muito misericordioso com a mulher dele, né? Ela falou, amaldiçoa teu Deus e morre, né? Mas Deus falou, ai, coitada, ela perdeu os filhos, coitada. Deus falou, eu não vou nem levar em consideração. Porque Deus é misericordioso. Não quis apagar o espírito. Não apagou não. Foi bom, foi ótimo. Mas você tentou me pegar. Não, estou brincando. Eu sei que não. Eu estou brincando. Eu estou brincando, Cleiton, pelo amor de Deus. Não para com isso. Mas é interessante. Bom, gente, existem, então, você vai ler muitas coisas, né, falando sobre essa unidade, né, de um só, e dessa unidade composta, tá bom? Então, quando a gente fala do marido e da mulher, a gente está falando de uma unidade composta. Quando a gente fala de Deus, a gente está falando de uma unidade composta. Esse versículo eu trouxe simplesmente para a gente comparar e ver como Deus olha para a situação e como a gente deve olhar também. 2 Coríntios 13, 14 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Olha só, num versículo ele fala a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, né, geralmente Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Então ele cita as três pessoas, né, essa bênção composta aqui, né, dos três. E aí diz aqui, não importa, é importante isso, a ordem que aparece, o Espírito Santo é tão divino quanto o Filho e o Pai, tudo bem? Então aqui, mas o versículo começa falando de Jesus, então Jesus é mais, né, mais importante do que o Pai, do que o Espírito, né? É o mesmo Deus, gente, não tem como a gente medir, né? É impossível, eles têm a mesma essência, né? A mesma natureza, não tem como a gente falar que o Pai, o Filho e o Espírito é mais, mas eles têm uma ordem, né? É sempre Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é para nos ensinar que embora para Deus não exista maior ou menor, né, o marido não é mais importante do que a esposa, mas existe uma ordem, o marido é a cabeça, a mulher, né, não é o pescoço, não. Ajudadora, muito bom, neném, você está no óleo, tá perfeito, tá certinho. Que barato. Bom, gente,
alguns atributos da divindade do Espírito Santo. Aí agora eu quero que vocês leiam, tá bom? Então vamos, como a gente vai ler vários versículos, a gente pode começar de uma ponta e vai até a outra, tá bom? E aí todo mundo lê um pouquinho. Os atributos da divindade, né? O Espírito Santo, ele é eterno. Hebreus 9:14. Vamos começar, pode ser com você, Letícia? Pode? Aí a gente vai assim a fileira da frente e depois a fileira de trás, tá bom? Pode ler assim que achar. Esse é Hebreus 9:14? É? Bom, deixa eu ver se eu peguei o versículo certo, gente. Rapidinho, tá? Às vezes eu posso ter anotado a referência errada. Espero que não. Hebreus 9:14. Ele não fala nada de eterno nesse versículo na versão de vocês? Hebreus 9:14, Hebreus 9:14, Hebreus 9:14, Hebreus 9:14. Na minha versão diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Foi isso que você leu? Ah, então tá certo. Eu acho que eu perguntei para alguém se não tinha nada de eterno, porque eu não ouvi ela falar o eterno. Desculpa, Lê, mas está certinho, é isso mesmo, o Espírito é eterno. Agora, ele é onipresente, Salmo 139, de 7 a 10. Pode ser, Douglas? Aleluia. Então o Espírito, ele é eterno, né? Ele sempre existiu e sempre existirá, e ele é onipresente, quer dizer que ele está em todos os lugares, né? Então ali, Douglas leu agora, ainda que eu fizesse minha cama na sepultura, no inferno, ainda lá o Senhor me acharia, porque não há lugar, né, que possa ser ele não se limita a lugar nenhum. Esse é o momento da pausa, mas a gente vai terminar isso daqui, tá bom? Ele é onisciente. Quer ler, Cleiton, por favor? 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Muito bem, então aqui fala desse poder onisciente do Espírito Santo, que ele sabe todas as coisas, né? E por último, Lucas 1,35, ele é onipotente. Lê, Mateus, por favor. Muito bem, o Espírito Santo ele tem todo o poder. Maria ficou grávida só com o poder do Espírito Santo de Deus. Tremendo, né? Gente, alguma pergunta? Então, a gente falou sobre a personalidade, né, a mais do Espírito Santo, e a gente falou sobre esse mistério de 3 em 1. Até aqui tranquilo, simples, fácil, né? Então tá. Alguma pergunta vocês queiram fazer? Yolanda? O que foi? O que vocês estão olhando? Então, gente, vamos dar 5 minutos de pausa, tá bom? E aí a gente volta. A gente vai ver a obra do Espírito Santo, vai começar a ver o trabalho do Espírito Santo. Então, tá bem legal.